O Ibovespa registrou nesta segunda-feira a maior queda em 4 meses, refletindo um dia de forte aversão ao risco, em que investidores reagiram de maneira negativa ao desempenho das principais ações de peso do índice, especialmente as ligadas ao setor bancário e à Petrobras. O movimento derrubou o humor do mercado e mostrou como o cenário interno e externo pode pressionar diretamente a Bolsa Brasileira, mesmo em um momento de expectativa com a trajetória da economia. A queda expressiva veio em meio a preocupações sobre o ritmo da economia global, incertezas fiscais no Brasil e, sobretudo, após resultados financeiros considerados aquém do esperado por parte de grandes instituições financeiras. Os bancos, que têm peso relevante no índice, sofreram forte desvalorização depois da divulgação de números trimestrais que mostraram aumento da inadimplência e margens menores, alimentando dúvidas sobre a qualidade dos ativos e sobre o crescimento das carteiras de crédito. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil tiveram perdas significativas, sendo alvos de realização de lucros em um cenário em que analistas destacaram sinais de desaceleração. Além disso, investidores mostraram cautela diante das perspectivas do setor diante de uma possível queda mais lenta da taxa básica de juros, o que afeta tanto o custo do crédito quanto a rentabilidade das operações. A Petrobras também esteve no centro das atenções, sofrendo forte recuo em suas ações preferenciais e ordinárias. A estatal foi pressionada tanto pela volatilidade do petróleo no mercado internacional quanto pelas incertezas políticas que ainda pairam sobre sua política de preços. A oscilação da commodity e rumores de possíveis mudanças na condução da empresa aumentaram a cautela dos investidores, que preferiram reduzir exposição ao papel em meio à instabilidade. Com o peso conjunto de bancos e Petrobras, o índice perdeu sustentação e fechou no vermelho, marcando o pior desempenho desde o início do segundo semestre, em um dia de giro financeiro intenso e dominado por vendas. No pano de fundo desse movimento, a percepção de risco fiscal voltou a ganhar espaço. O mercado acompanhou atentamente as discussões em torno de medidas de ajuste orçamentário e de arrecadação, que ainda não convenceram completamente agentes financeiros de que o governo conseguirá cumprir metas de resultado primário. Esse fator, somado ao ambiente externo mais adverso, ampliou a pressão sobre os ativos de risco. No cenário internacional, a aversão global a risco foi reforçada por dados econômicos vindos da China e dos Estados Unidos, que trouxeram dúvidas adicionais sobre o crescimento das maiores economias do mundo. A desaceleração chinesa, refletida em indicadores de produção industrial e consumo, pesou sobre commodities metálicas e sobre o humor geral, enquanto nos Estados Unidos os dados de inflação e emprego reforçaram apostas de que o Federal Reserve poderá manter os juros elevados por mais tempo, o que reduz o apetite por ativos emergentes como o Brasil. Diante desse quadro, o real também sofreu, e a moeda norte-americana avançou frente à divisa brasileira, em mais um indicativo da fuga de capitais em direção a ativos considerados mais seguros. O avanço do dólar acabou aumentando ainda mais a cautela, sobretudo em setores ligados a importações e com alta exposição a custos em moeda estrangeira. Esse conjunto de fatores explica a intensidade da queda, que surpreendeu parte dos analistas pela força concentrada em ativos de peso, mostrando como choques em determinados setores têm efeito cascata em todo o índice. O dia foi marcado ainda pela leitura de que, após semanas de ganhos acumulados, o mercado acionário brasileiro abriu espaço para uma correção mais ampla, na qual investidores aproveitam para embolsar lucros e ajustar posições em busca de maior proteção. Operadores destacaram que a liquidez global ainda é relevante, mas que o apetite por risco vem oscilando em função das perspectivas econômicas que mudam rapidamente, e isso gera volatilidade acentuada em bolsas emergentes. Apesar da queda acentuada, especialistas lembram que movimentos como este podem abrir oportunidades de compra para investidores de longo prazo, sobretudo em ações de empresas com fundamentos sólidos que sofrem no curto prazo com um mau humor generalizado.
No entanto, o ambiente segue de incerteza e sugere que o mercado continuará reagindo de maneira sensível a dados macroeconômicos, anúncios de políticas públicas e sinais vindos do exterior. A expectativa agora é de como os próximos pregões irão se comportar, com foco tanto nas sinalizações do governo em relação ao arcabouço fiscal quanto nas declarações de dirigentes de bancos centrais no exterior. O mercado seguirá acompanhando atentamente as projeções para a economia global e para o preço das commodities, que ainda desempenham papel essencial na balança comercial brasileira e nos resultados de grandes empresas listadas em bolsa. O recado do dia, contudo, foi claro: a combinação de fatores internos e externos pode rapidamente alterar o humor dos investidores e gerar perdas expressivas, ainda mais quando envolve ações de setores-chave. O tombo do Ibovespa mostra como a confiança ainda é frágil e depende de sinais mais concretos para sustentar um ciclo consistente de valorização. Com isso, o pregão que marcou a maior queda em 4 meses reforça a percepção de que o investidor precisa de cautela e estratégia para atravessar períodos de instabilidade, acompanhando de perto os desdobramentos políticos, econômicos e internacionais que afetam diretamente o desempenho da Bolsa Brasileira. Se quiser saber notícias e informações sobre finanças, segue o canal.